Sim, sim. Então, pode começar, Deli. Boa noite a todos. Então, vamos recordar o finalzinho do capítulo 16, quando André Luiz, Vicente chegaram lá no posto de socorro, né? E eles observaram que o dirigente daquele posto de socorro, o Alfredo, ele que dirigia todo o posto de socorro, e ele tinha em sua presença a Ismália, sua esposa. Mas aí André Luiz reparou que, num dado momento, ele disse: Eu tenho a sorte de ter Ismália comigo aqui esses dias. E André Luiz era sempre como um repórter, né? Muito curioso, ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Ora, se eles são casados, por que que ela está aqui só em alguns momentos, né? E aí a gente também ficou curioso para saber, não é mesmo? Aí o próximo capítulo, que é esse, o 17, vai contar o romance de Alfredo. Mas vejam bem, a história desse romance não é para a gente ler como se fosse a revista Capricho dos nossos tempos, outras aí, né, que o Carlos aí até brincou outro dia, né? Não é essa a finalidade. Se esse relacionamento, esse romance mereceu até um capítulo especial do livro, André Luiz quer passar para nós uma experiência que nos traga muitos ensinamentos. E nós vamos ver que é nos nossos relacionamentos humanos, não só de marido e mulher, mas todo relacionamento familiar, é aí que está o nosso grande desafio, porque é onde nós colocamos as maiores expectativas daqueles que estão mais próximos, né? Nós queremos adivinhar o que, que o outro está pensando, queremos que o outro adivinhe o que a gente está pensando. Então, existe muita falta de diálogo, né? Porque nós achamos que o outro conhece a gente tão bem que tem que adivinhar. E por que, que o outro está convivendo comigo e não pensa igual a mim? Estranho, né? A gente vai notar aí nesse capítulo o excesso de machismo. Não nos esqueçamos que o livro foi escrito lá em 1944, né? Então, essa situação já mudou bastante, mas ainda existe muita coisa para ser melhorada, né? Aí nós vamos falar também nesse capítulo do amor possessivo, aquele amor onde a gente acha que é dono do outro, dono até dos seus pensamentos, das suas vontades. Então vamos lá, resumindo aí o capítulo, né? Olha que interessante, eles começam assim: depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço de higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa. Olha que interessante, eles estavam viajando, lembram-se? Andaram muito, né? Mas aí a gente pensa, mas espírito não está suado, não está cansado, mas de certa forma ainda existe essa necessidade, né? Da higiene, do reconforto, do sentar-se à mesa. Olha lá, e os funcionários iam e vinham sob o comando de Ismalha e traziam frutas, frutos diversos. Então, a André Luiz traz essa novidade, viu, na época, porque Kardec não tinha falado sobre isso, né? Sobre alimentação no plano espiritual. Então, esses detalhamentos da nossa doutrina, André Luiz trouxe nas suas obras, né? Servidores iam e vinham, alegres, felizes, trabalhando, né? E aí estavam conversando sobre as impressões do serviço, né? Aniceto pergunta e Alfredo diz que tem tido muito trabalho, que devido à zona da Terra estar no momento de grande perturbação, nós estávamos ali na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele fala aqui,
Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Mas não mudou muito, né? Não mudou muito. A humanidade ainda continua dando muito trabalho para o plano espiritual, não é mesmo? Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, ele diz, enormemente. Olha só, nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvido pelos famintos e doentes. Tenho muitos funcionários, muitas pessoas, mas que trabalham muito, que quase não dão conta. Olha que interessante, né? Eu venho trazendo aí, falando sobre essa vida lá. E aí, o André Luiz, muito curioso, muito até xereta, às vezes, ele fala, né? Que ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. E aproveitaram até o momento que a Ismália se afastou, tão humanamente conhecido isso aí, né? A pessoa se afasta, a gente vai tecer alguns comentários sobre ela, né? Mas aí traz um grande aprendizado para nós, nesse capítulo, porque aí Alfredo ainda dá um sorriso, fala, Aniceto conhece a minha história, mas eu vou contar para vocês porque ela traz um aprendizado. Então, não era meramente uma fofoca, uma conversa à toa. E aí ele vai dizer da vida que ele vivia com a Ismália, ela era uma esposa dedicada, cuidadosa, e ele tinha um amigo que se interessou por ela, e não conseguindo sucesso, esse amigo inventou o quê? Uma fofoca. Naquela época não chamava fofoca, não chamava fake news, mas é a mesma coisa, né? Ele criou uma notícia falsa para destruir a felicidade daquele casal. E o Alfredo se deixou envolver, sem pesquisar melhor, né? Sem assim conversar com a esposa sobre o assunto. Então são coisas que nós ainda carregamos e que temos muita dificuldade, não é isso mesmo? E aí o que aconteceu? Eles acabaram tendo o casamento destruído. Era um casal que se amava muito, mas que acabaram tendo o casamento, a união destruída. E aí tá aí, né, no texto, todo mundo leu, está sabendo, né? Não estou contando novidade. A Ismália armaram o flagrante em cima dela, que não era verídico, mas ele, o Alfredo, se deixou enganar por toda aquela situação montada pelo amigo, entre aspas, que era mais inimigo do que amigo, né? E então ele abandona a Ismália, toma os filhos, a guarda dos filhos, vai embora para a Europa, e a Ismália, coitada, daí uns 2 anos, acaba morrendo de tuberculose, abandonada, longe dos filhos, longe da família. E ele, mais tarde, ele vem a saber, através do próprio amigo, que na hora da morte chama-o e conta a verdade. Miserável, né? Não podia ter deixado por isso mesmo. Ai, que raiva, né? Ainda vai lá e conta. Estava morrendo, não tinha mais jeito, né? Meu Deus, não sei se eu tenho mais raiva do Alfredo, desse amigo que era inimigo. Olha, que coisa terrível, né? E ele fica assim, vai até o leito de morte, querendo ser perdoado pela Ismália, não acreditando, porque afinal de contas ele amava a Ismália. E era um amor para, olha, quando falam, não é uma alma gêmea, mas existe tanta afinidade entre os dois que é um amor que foi para o outro mundo. E aí o mais interessante, né? Por que, que eles não podem ficar juntos? Porque Ismália está num outro padrão vibratório, num outro plano. Ela se manteve superior. E ele, com essa questão aí, ele empatou, né? Ele ficou lá embaixo. E aí ela pode até querer descer e ficar com ele naquele nível sempre, mas não pode,
porque faz parte do progresso dele aprender a lutar, a sofrer a solidão para dar valor à companhia de Ismália, ao amor dela, não é mesmo? Então, grande ensinamento esse romance aqui, né? Para a gente trazer para os nossos dias, para os nossos problemas, para a nossa vida, para a gente estar aprendendo com ele, né? Quer dizer, estou resgatando crimes de precipitação, fala Alfredo, pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Então, ensina a gente a pensar bastante antes de tomar uma atitude, não é mesmo? Vamos aí refletir melhor sobre esse capítulo? Obrigada. Obrigada, Denise. Bom, agora eu vou criar salas simultâneas e nós vamos fazer da mesma forma que foi feita das outras vezes, cada um vai para uma sala, tá? O grupo terá até as 10. Oi, Sandra. Vai parar de gravar? Ah, é. A Yolanda vai parar de gravar. O grupo vai até a... Estão todos aqui, né? Qual é o primeiro grupo? É o seu, Yolanda, ou é o da Sandra? Acho que é o nosso, Rita. Tá. Então, pode tocar. A pergunta 1 e a 2 ia ficar para o grupo da Yolanda. Bom, então, no nosso grupo, eu propus, né, o debate sobre a ausência de coragem para denunciar seu perseguidor e o temor pela saúde mental do marido denotam fraqueza de espírito de Ismália? Essa foi a pergunta para o grupo, né? E a gente falou sobre várias coisas, né? Uma das coisas que a gente acabou falando foi que não seria como que fala, uma fraqueza da parte de Ismália, pelo contrário, né? Ela deve ser, com certeza, um espírito muito adiantado, muita luz, para sofrer tudo que ela sofreu calada. E que se ela falasse alguma coisa lá no começo, quando o amigo, né, o amiguinho lá do Alfredo, começou com as calúnias contra ela, perseguindo ela, se ela falasse alguma coisa para o Alfredo, ela tinha medo, porque talvez o Alfredo ia acabar adquirindo até uma outra dívida nessa vida que não seria necessária, porque ele podia se sentir ofendido e querer defender a Ismália e ir lá matar o amigo. Então, o Alfredo também ia se tornar um assassino. E é assim, que a gente comentou também, na época que foi escrito esse livro, na época que a Ismália viveu, até hoje nós vivemos num mundo machista. Imagine lá atrás, na época que aconteceu isso entre Ismália e Alfredo. Então entram todas essas questões, o medo, né, de falar e de acabar também não sendo ouvida e sendo, como que fala, taxada, né, de mentirosa, e mesmo porque depois lá na frente o amigo armou para ela e o marido pegou ela, uma arma flagrante, uma mentira. Como que ela ia falar que aquilo tudo era mentira? Não é verdade? E para a gente prever como na época os maridos tinham total poder sobre a mulher, que ele simplesmente devolveu ela para casa dos pais e tirou os filhos dela. E ela ficou quieta. Tá certo que como chama, por ela ter ficado quieta e tudo mais, ela acabou também adquirindo uma doença no corpo. Mas é que nem eu e ele falamos que nós duas não ia ficar quieta, não, nós ia brigar pelos nossos filhos, nós ia querer saber da verdade, né? A gente não ia querer ficar dando uma desmalha, não. Mas ela não, ela era um espírito de tal nobreza, né? De tão grande, uma luz tão grande, que
ela acabou sofrendo sozinha para não prejudicar o Alfredo, porque o Alfredo já tinha se prejudicado, porque já tinha se envenenado com as mentiras, ele se deixou levar, né? Deu mais razão para as coisas caluniosas que ele escutou, não deixou a Ismália se defender em nenhum momento, simplesmente ele foi lá, julgou, condenou e deu a sentença para ela. E ela vendo tudo isso, eu acho que ela foi um espírito de muita sabedoria, né, de muita grandeza, em não fazer com que o Alfredo não gerasse mais dívidas ainda, né, na encarnação deles naquela época. Peter, Eli, Lúcia, falem alguma coisa, tá? Eu estava falando, né? A Ismália, a gente analisar a Ismália, é um espírito grandioso, né? Porque, olha só, ela sofreu com a separação e sofre ainda no plano espiritual porque ela está num local e ele no outro, né? De vez em quando que ela vai até ele. Então, ainda existe essa separação. No livro não fala dos filhos, mas tem também os filhos. Tem essa separação dos filhos, né? Ela ainda sofre com isso. Ela compreendeu o nível dele, né? Para ele ter feito o que fez. Ela perdoou e auxilia ele como pode. Gente, muita luz, né? E é assim, eu estava falando para elas, a gente está lutando para chegar no nosso lar. Ela está num nível maior e sai para ir para um castelo lá, naquele local. Mas tem que ter muito amor, tem que ter muita renúncia para tudo isso, né? E assim, e eu falei até semana passada, Rita, aí você já está sendo. Ele pode reencarnar e errar novamente. A gente sabe que o progresso não se dá saltos, né? Ele pode errar novamente. E ela vai estar com ele. Ela vai permitir que ele ande com os pés, com as pernas dele, e se errar, ok, a gente tenta de novo. E às vezes assim, nós, né? Eu sou a única espírita aqui em casa. Frequento, né? Estudo. A gente tem uma sede muito grande de querer levar os nossos junto com a gente, porque a gente acredita que está seguindo o caminho certo e quer que todo mundo vá junto. E cada um no seu momento. A gente precisa ter essa consciência, cada um no seu momento. E, com certeza, a Smile entende isso. Tanto é que ela falou de ir lá, morar com ele, e os mentores falaram para ela, ó, melhor deixar ele sozinho. Eles sabem ainda as quedas do Alfredo, deixa ele sozinho um tempo. E ela aceita, porque ela compreende que ele tem que andar com as próprias pernas. É algo que a gente tem que aprender, né? Eu lembro, eu tive uma professora lá no Sejô e ela falava o seguinte: a gente quer que os nossos filhos acertem, mas calma, eles têm toda a existência para acertar. É um passo de cada vez. É que a gente quer tudo para hoje, né? Mas eles vão ter muitas e muitas oportunidades para acertar. Uma hora certa. Isso que é amor, né? Essa compreensão. Só, agora E vocês falam. o Alfredo também tem que ficar sozinho, assim, lá no castelo, porque ele tem que dar valor ao que ele perdeu, né? Se ele não ficar sozinho, ele não vai dar valor, né? Não vai se policiar, não vai fazer uma higiene mental, sei lá, pensar, olhar para trás e ver tudo que ele fez, que ele podia ter tido e não teve por burrice dele mesmo, por se deixar envenenar, por se deixar levar pela calúnia e pela mentira e por ser precipitado em julgar, né, a Ismália. Então eu acho que ele também precisa ficar sozinho ali penando para poder dar valor a uma família, a uma esposa realmente. Então, talvez na próxima encarnação,
ele venha com esse senso de mais valor aos filhos e à família, quem sabe, né? Os outros grupos quer fazer algum comentário? Ideli, quer colocar mais alguma coisa? Lúcia? Ô, Rita, que Pois é. ano que eles viveram? Mais ou menos, vocês têm ideia? E qual foi escrito esse Não livro? Tem, fala. Lili? Olha, esse Era a época livro de foi guerra, eu não sei se é escrito. a primeira ou a É, segunda. Então, o livro, quando o livro foi escrito. Quando o livro não, foi escrito. o livro foi Mas escrito na eles Segunda Guerra viveram, Mundial, mas mas isso é foi bem isso, antes, né? eles viveram nessa época de guerra, porque fala que lá no castelo tem vários socorridos da Então, guerra que estava acontecendo aqui na Terra. a Então, situação eles. deles na espiritualidade. Mas Ismália e Isso, Alfredo viveram muito antes. Por quê? muito antes. Vamos lembrar que ele desencarna numa situação muito complicada, de loucura, Uhum. e ele passa por um período ainda de tratamento, né, de reavivamento, de reposiciona aí, e olha que ele já está num cargo alto no posto de socorro. Então, um cargo alto num posto de socorro leva tempo. Todo o tratamento que ele passou leva tempo. Então, a gente daí já deduz um bom tempo. Esse bom Ah, então tempo, uns 1900. para André Luiz, foram 8 anos e pouco no umbral. Uhum. Imagina, E a gente assim, tem um ele umbral, ainda. fora o A período Talvez dois Ismália. séculos para trás, talvez dois Pode séculos ser. para trás, né? tem Porque um bom. Eu acho. A Ismália desencarnou antes, ele ainda passou um Isso. período na Ele viveu. Europa e tal. Então, como aconteceu esse fato entre ele, a separação dos dois foi bem, uns 2 séculos, eu acredito, assim, Talvez comece século XIX, sei lá. né? Alguém do primeiro grupo quer falar ainda? Eu só quero falar um detalhe aí que a Pode Sandra colocar. falou aí, de que ele tem que penar mesmo, mas não sei se isso aí tem a ver, assim, para ele conseguir se libertar da culpa dele. Sim, É isso que ele está fazendo sim, lá. É se libertar da exatamente. própria culpa, que é isso que vai dar a oportunidade dele de ter que voltar ainda, né? Porque não é no Isso. plano que você vai ter a preparação, talvez, mas o aprendizado vai dar da pessoa reencarnando novamente. É isso? Isso, é isso que eu quis dizer, porque a separação dele com Ismália, porque ele fala que ele gostaria de ter ela ali o tempo todo com ele, mas ele não pode porque os superiores dela mesmo não permitem, que ela é um espírito mais elevado, então ela não consegue, ela vem lá de vez em quando ajuda ele, e ele sente falta dela. Aí eu falei que essa ausência da Ismália lá no próprio plano espiritual é importante para ele já ir começando a se perdoar e prestar atenção no que ele perdeu, né? É um aprendizado, porque ele está aprendendo. E é lógico, que nem a Rita falou, se ele reencarnar, ele pode cair nos erros novamente, porque a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente cai no esquecimento, né? Mas alguma coisa de toda essa lição que ele está aprendendo lá no plano espiritual, sempre fica dentro da gente, Sim. né? Alguma Ali coisinha ele sempre... diz claramente, ele precisa conhecer o preço da felicidade. E fala Isso. que ele necessita aprender a subir. Ela deseja ficar ali com ele. E até poderia. Nós temos vários casos de espíritos em níveis elevadíssimos, né? Vamos lembrar de Alcione, Renúncia, né? O próprio Bezerra, que pode, até pode, mas ela é tão responsável, tão disciplinada com relação à aprendizagem, que ela respeita as orientações dos espíritos superiores, que é de que ele precisa aprender a subir. Se você ficar aqui ao lado, ele não vai aprender. Ele tem que reconhecer esse peso. E ele sabe que assim é o melhor para ele. Ela não pode mais ser a muleta dele. Isso. E ainda que foi permitida ela fazer visitas mensais para dar estímulo, para dar bom ânimo, né? Para reavivar. Isso. Vamos lá, continue. Você tá... E ele está indo bem.
porque já alcançou um posto de direção ali nessa instituição. Agora, eu queria só voltar para a Ismália, que provocou até, é um tema que ficou quente no outro grupo, né? Lembrar que ele mesmo fala o seguinte: nós temos uma visão de mártir de que são as grandiosíssimas personalidades. Nós precisamos também observar que há mártires menores, porque ele mesmo coloca aqui que ela, olha aqui, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo, denunciar o perseguidor. O perseguidor. Ela não teve coragem. Então, assim, a proposta era verificar se isso era uma fraqueza de espírito. Não, ela era muito, no meu ponto de vista, muito condicionada na disciplina e olhar o que é melhor para manter a harmonia. O objetivo é o que eu faço para manter o equilíbrio, porque qualquer coisa que eu mexer aqui pode causar um dano maior. Ela está evoluindo também. Ela já vem numa condição elevada, não porque deram para ela, mas ela conquistou isso ao longo das jornadas dela, mas ela também veio se exercitando, praticando, e ela, no livre-arbítrio, optou, vou silenciar. Então, essa agressão, esse perseguidor, eu aguento, eu suporto, mas ela nunca imaginou que o marido ia ficar cego a ponto, né, da agressão maior. E aí vem, talvez, a segunda parte agora? Podemos ir? Alguém quer fazer algum comentário com relação à postura da Ismália, do comportamento dela? Alexandre? Tudo bem? O seu áudio. Não, agora não. Eu vou esperar o Alessandro falar primeiro. Então E a vamos Silvana. Maravilha. Vamos passar, então, para o segundo grupo, né? E foi feita a proposta, né, de analisar essa categoria de crime que o Alfredo se viu ali, né? Ele cometeu crimes olha, eu esquecendo a palavra de novo, né, de precipitação. A gente fez até uma análise sobre a diferença de crime de honra, né? Mas aqui é crime de precipitação. Quais foram ali os efeitos, né, desse crime que ele cometeu? A Rita até já colocou ali, principalmente com relação aos filhos. E aí foi feita essa pergunta, o que era, por que ele se encontrava nessa categoria de criminoso, e depois a gente analisou o que o impediu de cometer o crime. Então, aí eu passo para os queridos trazerem a síntese. Quem começa? Silvano, Alessandro, quem quer? Bom, então, que nem você falou, né? A precipitação e a honra, né? Que nem você mesmo falou lá, né? Que nas leis de Deus não existe esse negócio de honra, né? E aí a honra seria o orgulho, né? Então, essas leis, essa é os crimes dele, apesar de ele não ser uma pessoa má, né? Os crimes dele foram, assim, com vistas, né, às leis de Deus, foi o quê? Essa precipitação, que ocasionou, né? Não sei se eu vou esquecer algum item, mas que eu me lembro foi o quê? Agravar a própria condição da esposa dele, né? Por ele ter se separado, deixado ela lá com o pai dela. Eu acho que os desequilíbrios, tanto mentais como físicos, acho que incentivou para o agravamento de uma doença, né? Então, e outra coisa também, né? Os próprios filhos, né? Com essa separação conturbada desse jeito, será que os filhos tiveram um desenvolvimento saudável, né? Crimes assim, né? Que ele pode estar tendo que resgatar, entendeu? Posso Porque, falar só um... e outra coisa também, pelo que dá para entender no contexto todo aí da situação, ele deu mais valor, né, por um amigo que prosperava ele
né, financeiramente, e deixou a família meio que em segundo plano, né? É aí que eu ia falar mesmo, que você falou mesmo, que essa é a chave mesmo, né? Que aí foi valorizado mais o bem material do que a própria família, e o orgulho dele falou muito mais alto. Então, essa seria a parte aí que a Yolanda já tinha comentado, do crime de precipitação, né? Pelo próprio orgulho dele. Então, tudo O isso, que ocasionou em consequência desse orgulho. isso. Alguém mais? Solange, Alexandre? O Alexandre falou que Esse? eu ia falar, mas que ele ia completar um pouquinho depois também. Ele falou que ia falar depois. Então, nós Né? já falamos, agora é o Alexandre. Não, então, quando se fala do crime dele, né, que ele chegou lá na casa e viu toda aquela situação, eu acho assim, nós temos pouca que é o crime aí de orgulho, falou que não é orgulho, que é precipitação e tal. Eu acho assim, muito delicado nós falarmos como ele como criminoso, que é o que eu comentei com o pessoal do grupo, né? Então, quer dizer, ó, a cabeça dele já tinha sido feita, né? Então ele já estava envenenado com isso daí. Aí eu joguei a situação para o grupo. Eu falei, então, imagina vocês chegando em casa e vendo alguém que vocês protegem. O filho, a filha lá menor, aquela pessoa que vocês protegem. Elas numa situação, essa pessoa numa situação de risco, né? Quando ele chegou naquela correria toda, imagina como ela devia estar gritando lá, devia ser aquele alvoroço. Então imagina vocês chegando, o que vocês iam fazer? A filha de vocês lá naquela situação. Eu garanto que ia voar no pescoço de qualquer um, ia tentar matar essa pessoa de qualquer jeito, né? Até entender realmente o que estava acontecendo é difícil, né? Se fosse uma situação de hoje, ia dar tiro, ia dar o que fosse. Ah, então é criminoso, criminoso. Não, então, tem que ter cautela. Nós sabemos muito pouco, né, do fato em si, né? Para já rotular ele como criminoso. Isso aí que eu questionei. E a situação, né, da espiritualidade, né, que quanto ao braço dele lá, que não Travou. funcionou, né? Que não funcionou, vamos falar assim. Também não dela mostrou pouca coisa assim do que por que aconteceu isso. É lógico que sabemos aí que cai um avião, morre 300, sobrevive um. Por que esse um, né, sobreviveu? Vai explicar, não sei explicar. Ele tinha uma missão ainda para cumprir, sei lá. Então tem coisas aí que eu entendo assim que ainda não está não estamos preparados ainda para entender. Então Sim, foi a O gente. que eu ia completar era isso. O meu medo nessa lição toda é o julgamento, né? É o julgamento, para a gente não entrar naquela, pô, o cara fez isso, pô, peraí. Foi aquilo que eu falei no grupo, né? Aqui tem mais mulher do que homem. Eu falo assim, imagina vocês chegar nas suas casas, ver lá um sutiã de um lado e uma mulher saindo de dentro do guarda-roupa correndo. E aí? Então, é uma situação muito difícil, né? Então, eu não sei, Por a gente isso, fala, sim, por isso que a discussão começou nesse sentido e chegamos num comum acordo que, independente de ser homem, mulher, ambos sim, os lados ali está não, eu citei o exemplo enredado da ali mulher numa porque da maioria é situação. mulher, entendeu? Mas vamos lembrar a cena. Ele diz assim: penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Quem é que desequilibrou o ambiente? Quem é que estava desequilibrado? Quem é que estava enlouquecido? Ele estava envenenado por conta da invigilância dele. A invigilância dele e aquilo que vocês mesmo colocaram, e os valores dele ali, meio, né?
colocando mais valor no negócio dele, eu tenho que dar atenção para o trabalho, mesmo que seja por um fim legítimo. Eu preciso levar comida para minha família, eu preciso manter minha família, né? É legítimo, isso sim. Mas o que nós concluímos ali é que houve um desequilíbrio, o valor, a família estava um pouquinho abaixo das condições do negócio, o peso daquele relacionamento com aquele homem. E aí vocês mesmos falaram, ele sequer deu a oportunidade de ouvir a segunda parte. Então, o veneno foi acatado e recebido ali profundamente. É esse o ponto. Mas nós, sem conhecermos o que foi Alfredo, Ismália, no passado, e não é o objetivo disso, nós analisamos a situação agora, que vocês mesmos colocaram. A questão do julgamento, olha o crime de precipitação, que a gente diferenciou. Não, os humanos, ou a humanidade, tinha a condição do crime de honra, né? Havia, em muitos lugares, até no nosso país, podia se matar defendendo a honra. Na lei divina não existe isso. A condição é aqui. Você promove um desequilíbrio acabando com a vida de várias pessoas por conta da sua precipitação. A precipitação aqui não está nele chegar no quarto, ver a esposa tranquila, abrir o armário e sair um homem lá de dentro. A precipitação está bem antes, em tudo aquilo que ele foi se deixando envenenar. Aquilo foi corroendo ele e acabando com qualquer condição de raciocínio, de lógica. E aí o começo que eu refleti, né? Cheguei hoje à conclusão que realmente é pouco tempo, 40 minutos para discutir. Mas assim, eu me caso com uma pessoa a ponto de ter 2 filhos com ela, então tem uma jornada aí, nessa matéria, nessa condição, e mesmo assim eu dou ouvidos para um cara que está do lado de fora. Né? Eu estou na mesma cama que essa pessoa. Eu sequer me permito, né? Me permito duvidar. Ah, mas foi o enredo. Sim, ele começou ali, eu em vigilante fui bebendo daquilo ali. Claro que no ponto que chegou, ele não ia ouvir Ismália nesse momento mesmo, mas a espiritualidade conseguiu, no meu ponto de vista, encontrar um meio ali para minimizar o dano. Isso foi uma grande prova para ele, na verdade, porque ela veio mais preparada. Ele ainda precisava de passar ainda por mais essa prova, que ele não conseguiu. Foi um pouco atenuada por ele não ter disparado a arma contra ela. A gente falou de quem era o benefício desse atenuante, né? Nós falamos sobre isso. O que é que promoveu esse atenuante? Quem é que... Olha, ele coloca lá, que na Terra, que nunca pude compreender na Terra, o que paralisou o braço quase homicida. Ou seja, aqui encarnado, ele sabia que algo o impediu de cometer o homicídio. E ele encarnado, ele viajou, foi para a Europa 3 anos com aquilo na cabeça. Na espiritualidade ele compreendeu. E aí nós compreendemos essa questão que talvez fique aqui. Eu levanto até, né? Mas o Alexandre levantou uma outra questão, né? Sim. Se a gente for ver, a gente vai ter muito mais Sim, discussão sim. ainda. E eu quero deixar claro também que eu não estou falando que ele é inocente, que ele é bonzinho, que ele não errou, não. Não, a gente Mas entende isso, né? o leque é maior. Eu acho que esse assunto aí daria dias e dias aí de discussão e eu teria que estudar muito ainda para debater aí sobre isso aí. E pela época também, né? Pela época, pelo preparo de que cada um tinha, ela tinha, mas ele não tinha esse discernimento que a gente recebe hoje mais do que naquela época deles, né? Foi que nós comentamos isso, né, no grupo, né? Até a Sandra comentou. Se fosse eu e a Ideli, a gente já ia para cima, já tal, isso. Só que eu até comentei,
É, gente, só que isso daí, hoje é complicado, mas né, as mulheres aí, né, estão bem, né, bem à frente, né? Imagina 200 anos, daí eu chutei, né, 200 anos atrás. E aí? Como que era o negócio, né? Estando certo, já estava errado. Então imagina se falasse que eu vou me dar as crianças aí que eu vou embora. Ela é capaz de mandar matar todo mundo lá e, né? E é isso aí. Vamos lá. E o primeiro grupo, o que que pode complementar aí, trazer suas reflexões? Eu já queria dizer urgentemente, Yolanda e Solange, olho aberto, hein? Cuidado com esses maridos aí. Eu fiquei daqui só ouvindo, só ouvindo. O Alexandre tocou num ponto aí que o nosso grupo também tocou, a época que aconteceu isso. Então, a mulher, nessa época, nem votava, era comparada a um escravo, não era um ser humano. Tanto que até no texto bíblico fala que a mulher foi feita da costela do homem. Fala sobre a submissão da mulher ao homem, porque os textos religiosos foram todos escritos pelos homens, né? Então, e nós, atualmente, essas mulheres mais bravas, Sandra, Rita, Ideli, Holanda, nós somos frutos das nossas antepassadas, bisavós, avós, mães. Então, nós somos aprendendo, assim como os filhos da Ismália também aprenderam. Com essa situação de ser criado sem a mãe, do pai ter feito tudo isso, e depois essa história toda mentirosa, puxa, eles saíram com um aprendizado daí. E isso veio vindo na nossa evolução. Hoje em dia ainda existe muito feminicídio, existe, né? Por conta desse amor, que ainda é um amor possessivo, com falta de diálogo. Imagina você ouvir uma fofoca da sua mulher e ia dizer, viu, Alexandre, não chega em casa sem fazer barulho, tá? Deixa eu Porque a aproveitar, falta de é isso. isso, né? Sabia que o Deixa eu escapamento da aproveitar moto é bem alto, que é já para escutar, né? de longe, Isso. né? Deixa eu É. aproveitar e dizer, ou a gente vem com esse histórico, essa bagagem, ou fomos homens ali, né? Que também E numa também, condição. também isso que eu Agora falei, furou eu o sinto recurso muito para assim, fazer né? um Essa bando coisa de de vaga. chegar, manda para mim que eu resolvo, é muito de encarnação de ser homem, né? É isso aí que a gente vai ganhando. E eu Não, acho é que para só a ficar gente calma. estar aí na esmalha, está longe, né? Longe, longe. Bom, deu horário. Eu, Deu né? mais? Já deu. Alguém mais? A Fale agora fofoca ou foi cale-se boa. para sempre. Ó, gente, eu só não vou entrar na condição do machismo ainda, mas fica para uma próxima, tá? Que tem controvérsia, mas tudo bem. Tudo bem, gente? Vamos para a prece. Yolanda, você para a gravação? Sim, sim. E quem